Olá, pessoal. Boa noite. Boa Bem-vindos noite. aqui à nossa live. Eu sou Márcio Moreira e aqui do meu lado... Carlos Augusto Medeiros, Guto, ou apenas o Medeiros, como vocês devem estar acostumados a se referir a gente. Então, vamos lá. Muito obrigado já a presença de todo mundo que tá aí. Nós temos 58 pessoas assistindo ao vivo agora, bem legal. Muito obrigado a todo mundo. Uhum. Então, conforme anunciado, hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui, né? Conversar, contar um pouco da história da origem do livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento. Né? Deixa eu só colocar aqui para a gente ver a capa. Só colocando aqui. Então, só ligando aqui o nome da pessoa, né? Esse livro, um dos livros mais utilizados nos cursos de psicologia pelo Brasil afora. Eu e o Guto o escrevemos lá em 2000, começamos em 2003, 2004, né? E a ideia hoje é contar um pouquinho a história de como ele começou, de como que ele foi feito. E lembrando, no finalzinho, a gente tem uns cursos aí que a gente vai sortear para quem tiver logado, alguns livros também, não o livro, né, mas alguns livros da editora do Instituto Alden 4. E vocês podem, enquanto a gente fala, fazer comentários aí ou perguntas pelo chat. Se a gente perder alguma pergunta, porque passou rápido aqui no chat, pode tentar refazer. Uhum. Guto, quer? O ideal são as perguntas, né? A ideia é que seja um bate-papo e não a gente ficar só contando história de como é que foi o livro. O ideal é que vocês se sintam à vontade para perguntar e conversar com a gente o que vocês quiserem. E a gente está muito feliz de tanta gente disponível, disposta a ouvir essa história. Maravilha. Bom, deixa eu começar com talvez o início aí, como eu e o Guto nos conhecemos, né? Eu, em 2004, fazia o mestrado e fui convidado pelo professor João Cláudio Todorov para ser professor num curso aqui em Brasília de psicologia, e achei interessante porque eu já podia fazer o doutorado lá na UNB, né? E aí eu e o Guto, nós ministrávamos uma disciplina em conjunto que era a disciplina de processos básicos de aprendizagem. Uhum. E, vamos dizer assim, Guto já com mais experiência do que eu, né? Tem que me chamar de velho, né, Márcio? Putz, na docência, já escolado de outras instituições. O Guto, eu já tinha ministrado 1 ano e pouco da disciplina parecida lá na PUC de Goiás, mas Guto veio com a sugestão mais clássicas dos cursos, que é montar aquela apostila com os livros excelentes que a gente conhece, né, do Catânia, tinha Baldwin, né, Guto? O que mais que tinha? O Williamson, Catânia, o próprio Baum, para falar de questões mais filosóficas, né? E um livro que eu amava, que inspirou muitos capítulos que eu escrevi, ou que eu fiquei mais responsável no livro, que foi o Fester, Culbertson e Boring, que é os princípios de aprendizagem. Também teve o Keller Schoenfeld, né? Então, foram livros que a gente usava. E é interessante que eu vinha de uma bagagem que eu dava aula no FMG. Então, obviamente, a gente vai ter uma heterogeneidade dos estudantes muito menor quando a gente está numa federal do que numa faculdade privada. Então, em faculdades privadas, nós costumamos ter alunas e alunos muito bons, mas há uma heterogeneidade maior do que numa faculdade federal. Então, a gente podia passar um texto do Catânia que dificilmente a gente teria algum aluno, aluna que teria dificuldade em entender aquele conteúdo, né? E quando a gente vai trabalhar na faculdade privada, isso foi um choque para mim, né? Obrigado pelos elogios que estão chegando. Então, quando a gente vai trabalhar na faculdade privada, a gente tem uma heterogeneidade muito maior. E aí, foi um primeiro choque de realidade, né, Márcio? Que a gente teve que pensar assim,
que textos a gente utiliza que vão ser acessíveis para essas estudantes, né? Então, a gente começou um trabalho de seleção desses textos, pegando textos de livros clássicos, e aí vem um detalhe bem importante, que eu acho que ajuda bem a explicar por que a gente conseguiu chegar num material mais acessível, que fosse mais acessível para um público maior, como o Guto está falando, que foi, acho que no segundo, terceiro semestre da disciplina, o professor Todorov determinou que a disciplina seria ministrada nos moldes do Sistema Personalizado de Ensino, ou Plano Keller, do Fred Keller, né? Que é uma metodologia de ensino que tem bastante evidência da sua eficácia em cursos de educação superior e vários tipos de cursos de educação no geral. E aí, eu confesso que na época não conhecia. Gente, não sei se foi o Márcio que deu uma travada, ou se fui eu. Cortou um pouquinho aí, Guto, a minha imagem? A sua imagem cortou. Tá. Então, só voltando, né? A gente não conhecia ainda o sistema personalizado, o Guto acho que já conhecia, já tinha... Eu tinha feito uma matéria com o saudoso Lincoln de Mendes, né? O Lincão da UNB, um pesquisador fantástico, muito saudoso, e ele deu uma disciplina na UNB sobre o Plano Keller, e, enfim... E é curioso, né, se o Márcio continuar falando disso, é que muitas das metodologias ativas que têm sido moda na pedagogia hoje, elas trazem elementos que já eram corriqueiros no Plano Keller, né, do respeito ao ritmo do estudante, o estudante mais ativo no seu processo de ensino e aprendizagem. Então, são aspectos, né, uma resolução, um ensino baseado na resolução de problemas mais concretos, né, uma tentativa de aproximar mais do reforçamento natural, em detrimento do reforçamento arbitrário. Então, alguns princípios que hoje são moda na pedagogia, isso já era contido no Plano Keller, e o Todorov, ele acreditava muito nessa metodologia de ensino, e ele convidou ou impôs, enfim, isso é uma questão conceitual e não empírica, que eu e o Márcio, e também o Diogo e o Ricardo Martoni, a gente desenvolvesse modos de utilizar o PSI para as disciplinas que a gente era responsável, que era PBA, princípios básicos de aprendizagem, PBN, que era princípios básicos de motivação, e acho que história da psicologia também, né, Márcio? Também. E aí tem um pequeno detalhe que o sistema personalizado de ensino, como o Guto falou, é uma metodologia de ensino ativa, né? Quer dizer, não é o professor lá, chega, fala 2 horas da palestra, dando aula. O conteúdo ele é dividido em unidades, você passa as instruções para o aluno e a gente reserva horas na sala de aula, e aí você estuda, se tiver dúvida, a gente tinha horários que a gente estava lá, tinha horários que os tutores das disciplinas estavam lá, para você tirar dúvidas sobre o assunto, é personalizado mesmo, é individual. Se você precisar de 1 semana para ler a primeira unidade e fazer a prova dela, tudo bem, se precisar de 2 também não tem problema. A gente teve aluno que terminou a disciplina em 20 dias e aluno que terminou a disciplina em 500 dias, né? E aí gera uma maior necessidade de estudar mesmo, de mostrar proficiência no assunto. E o que acontecia? Os textos mais clássicos, como vou pegar o do Catânia, por exemplo, absolutamente precisos, mas com a linguagem muito técnica, não tão acessível para quem está começando um curso de psicologia, né? E o que acontecia? A gente chegava a um aluno, Márcio, não entendia aquele exemplo ali do Catânia, ou aquele experimento que ele cita. Chegava outro aluno, dúvida, mesma dúvida. Chegava para o Guto também, mais um aluno, também com dúvida. Então a gente foi percebendo o que gerava mais dúvidas nos alunos, e a gente começou a produzir material suplementar, a fazer slides, né, de algumas aulas para postar, para ajudar os alunos, escrever às vezes uma explicação que a gente... Imagina o seguinte, você tem 100 alunos trabalhando individualmente, 80 deles chegam individualmente para você explicar o mesmo assunto. Então você vai gerando... O nosso comportamento foi sendo selecionado, né? As melhores explicações foram sendo selecionadas, no sentido de que os alunos mostravam que estavam entendendo ou não as explicações,
E aí a gente começou, então, a escrever pequenos resumos, pequenas orientações. Olha, lá no capítulo do Baal ou no capítulo do Catânia, quando você estiver lendo isso ou aquilo, dá uma olhada nesse slide, assiste esse videozinho, a gente começou a filmar algumas atividades, né, para funcionar como um material suplementar. A ideia do sistema personalizado de ensino é muito também criar uma independência do aluno, né? Você dá as orientações, é claro que necessita do professor, mas aquilo que você fala em sala de aula todo semestre, repetindo para todo aluno, não precisa fazer aquilo. Se for caso grave, escreva, né? O que você vai falar para facilitar a aprendizagem. Diga, Guto. A gente tinha um texto, que era a versão traduzida informalmente do livro do Baldwin e Baldwin, que ela trazia vários exemplos cotidianos dos princípios da análise do comportamento, em contraposição ao texto do Millenson e do Catânia, que falava de experimento. Então, aqueles conceitos, além de serem áridos por si só, eles se referiam a aspectos de procedimento, que é uma situação muito artificial, muito arbitrária. Isso dificultava muito a compreensão dos estudantes, das estudantes, de como é que aquilo ali se aplicava na vida deles. Ao mesmo tempo, Baldwin, por mais que fosse um texto que trouxesse muitos exemplos cotidianos, a gente via que eram meio problemáticos, as aproximações dos conceitos eram meio forçada, tinha uma certa imprecisão conceitual em alguns momentos do livro. Então, a gente ficava meio numa sinuca de bico ali, né? Para que lado que a gente vai? Então, a gente usa um texto que, ao mesmo tempo, que é acessível e traz exemplos cotidianos próximos da realidade dos estudantes, mas que tem imprecisões conceituais, ou a gente utiliza aquele material mais denso, que traz exemplos basicamente de experimentos etéreos, mas que são ricos, são bem fundamentados conceitualmente. E aí a gente começou a precisar desenvolver um material que preenchesse essa lacuna. E a gente foi desenvolvendo esse material, esses novos exemplos, ao longo, né, da disciplina. Eu não me lembro bem agora se foi 1 ano depois que começou a disciplina, 1 ano e meio. A gente dando uma olhada no material, a gente, espera aí, a gente produziu aqui bastante coisa já, né? E aí a gente juntou todo o material que a gente tinha produzido. Peraí, Márcio, calma lá. Oi? Então, você está antecipando, você está pulando partes boas. Então, a gente escreveu apostilas. Então, esse material suplementar que o Márcio está falando, ele foi começando a ficar cada vez mais estruturado. Então, não era só uma complementação de um conceito. Não, agora a gente sentou e... Não, Márcio, então que tal você escrever um capítulo sobre o comportamento respondente? Aí Márcio, Guto, você topa escrever um capítulo sobre condicionamento operante? Aí eu peguei, Márcio, o que você já tem escrito disso? Né? Me dá seus slides. Eu dava meus slides e a gente fez um troca-troca de slide aqui, de figurinhas, e a gente começou a elaborar essas apostilas de uma maneira mais sistemática, com o material que a gente já tinha escrito e coisas do gênero. E eu dava aula em outra instituição ao mesmo tempo. Então, a gente criou uma apostila. No fim das contas, a gente criou uma apostilona com esses capítulos, né? Se quiser fazer adendo, fica à vontade, Márcio. Se eu estiver entregando... Eu ia chegar na apostila, de juntar o material. Mas, enfim, essa apostila, ela teve uma receptividade muito boa, onde é que a gente criou o Sistema Personalizado de Ensino, e também teve uma aceitação muito boa na faculdade que eu dava aulas expositivas, que não utilizava o PSI. Né? Então, a gente começou... Aí deixa o Márcio continuar daí. Então, quando a gente foi juntando esse material, né, percebeu que, temos uma apostila, e a gente começou a gradualmente substituir alguns textos. Se não me engano, acho que os do reflexo mesmo, que tem menos coisa, é mais difícil achar texto sobre condicionamento respondente, né? Então, a gente fez uma substituição. Vamos deixar agora o capítulo do Catânia como bibliografia complementar, e vamos utilizar como a bibliografia básica da disciplina a apostila. E a gente foi substituindo todos os capítulos até que chegamos nessa apostila mesmo, do que o Guto está dizendo, que era basicamente o conteúdo principal do livro. A gente foi alternando, né? Você escreve lá sobre condicionamento, escreve sobre discriminação.
E depois que essa apostila estava pronta, a gente continuou mais um ano e pouco, utilizando ela em sala de aula, e continuavam chegando algumas dúvidas, bem menos. É pena que a gente não tenha o registro sistemático disso, né, Guto? Mas diminuiu muito a frequência, depois que a gente começou da apostila, diminuiu a frequência dos alunos que procuravam tutoria para tirar dúvidas. Além disso, a gente observou que eles ficavam muito menos tempo empacados em unidades, né? Porque no PSI, você passa para a próxima unidade a partir do momento que você acerta as questões lá de um teste, né? E a gente observou que os alunos não empacavam tanto. Uma coisa muito comum do PSI é o aluno, como ele é responsável pelo andamento da evolução dele, nós vimos muitos alunos empacando em determinados temas, porque eles tinham que ler lá no Catânia, tinham que ler no Millenson. Então, a gente começou a observar que eles empacavam menos, né? E aí a gente, opa, interessante. E outra coisa que chamou muita atenção é que a gente começou a ver a apostila circulando pelo país, né? A gente começou a ver que a gente começou, como ela estava, gente que digitou, a gente enviava para alguns alunos que preferiam, a gente enviava por e-mail para alguns alunos que preferiam ler no computador, e ao invés de imprimir ou ler a cópia, né, a cópia no papel. E a gente, opa, tem gente usando esse troço aí em São Paulo, tem gente usando esse troço aqui em Minas Gerais. Como é que ele chegou lá? Né? E isso foi dando indícios para a gente, né, Márcio, de que, opa, tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa nesse material aí que, enfim, tem um potencial nesse material que a gente construiu. E um detalhe, né, do sistema personalizado de ensino. Então, a gente tinha, acho que um total de 20 unidades, cobrindo todo o conteúdo, inclusive algumas de laboratório, e para passar de unidade para outra, o Guto falou empacar, né, o aluno só passa se ele tirar 10 na prova. Você tem que acertar tudo. O que gerava uma dificuldade adicional para nós. A gente, em algum momento da disciplina, a gente chegou a ter 95 provas diferentes prontas, porque cada aluno faz numa hora, né? Então, é bastante difícil você montar uma disciplina nesses moldes, mas essa interação 1 a 1 foi bom porque a gente continuou aprimorando a própria apostila, os próprios textos da apostila. Então, se tinha lá um exemplo, a definição de modelagem para o laboratório, o pessoal estava geralmente chegando com dúvida. A gente ia lá, dava uma ajustada no próprio texto, até que a gente, um dia, conversando, olha, esse material aqui tá muito bom, o pessoal está usando em outras faculdades, está espalhando para outros lugares. E aí, eu não lembro direitinho, mas acho que a gente conversou e já pensou em publicar, né? Deixa eu contar essa história direito, então. Então vai. E aí, enfim, a gente começou a falar do potencial desse material. Na realidade, eu acho que eu sempre tive um pouco essa ideia de escrever um livro-texto de análise do comportamento com essas características, mas nunca tinha acontecido, principalmente porque eu terminei meu doutorado dando aula no UFMG, o Márcio fazia o doutorado dele na época também. Então, mas a gente, opa, tá pronto esse negócio, né? E de fato a gente podia publicar, mas aí o Márcio foi o ousado da história, então, né, tanto é que ele é o primeiro autor. Ele falou, não, vamos publicar sim, e vamos mandar para a melhor editora, né? Então ele foi bem corajoso, falou, não, a gente já tem, e o cara mandou para a ArtMed, né? E ele fez esses trâmites, né? Ele teve a cara de pau, assim, quem me conhece sabe que eu sou um fã incondicional da cara de pau. Para mim, cara de pau nunca é algo pejorativo. Para mim é uma qualidade que eu gostaria muito de ter. E o Márcio teve essa ousadia e mandou para a ArtMed. E não vou falar quem deu o parecer, mas foi um parecerista muito conhecido em análise do comportamento. Continua aí, Márcio. Eu lembro, a gente não tinha, quer dizer, experiência nenhuma em publicação de livro, né? O Guto já tinha publicado artigo, eu tinha um artigo só publicado, eu acho. Na época eu estava terminando o mestrado, eu acho, começando o doutorado. Eu lembro só que a gente pensou assim, bom, vamos mandar, o não a gente já tem, né? Esses dias eu vi uma expressão muito boa, que é o não a gente já tem, falta só humilhação. Mas
Quem está preocupado com humilhação não se diverte. Pois é. Aí, mas eu lembro que a gente pensou até a gente chegou a pensar um valor que nós pagaríamos, a gente não sabia se a Artmed ia cobrar para publicar uma coisa assim, algumas editoras cobram, né? Sim. E a gente chegou a pensar num valor máximo que a gente chegaria a pagar para publicar, mas aí acho que depois de 3 meses, se não me engano, que a gente mandou, veio o aceite da Artmed. Estava olhando aqui os documentos, Guto, para pegar a capa que a gente mandou. A gente mandou para outra editora também, que acho que recusou, não respondeu. Tinha mandado uma editora grande também. Perdeu uma grande oportunidade, Perdeu não? Ele está chorando até agora. E sobre pagar, espero que a diretora da Artmed não veja essa live depois, porque ela fez um contrato com a gente depois, e que a gente ia receber pelo livro. Imagina a nossa felicidade. A gente ia publicar pela Artmed e ainda ia receber royalties, né? Então a gente ficou bastante feliz. E a Artmed, inclusive, esses dias a gente estava fazendo, eu e o Guto, a gente gravou um curso desse livro para a Artmed, vou mostrar para vocês o nome do curso mais tarde, e a gente colocou na nossa aula de abertura os livros de análise do comportamento que a Artmed já publicou. E assim, os maiores clássicos e muitos dos livros importantes que a gente tem de análise do comportamento são publicados pela Artmed, né? Uma editora realmente grande que contribui muito para a psicologia, para a saúde em geral, e com muita contribuição específica para nós, analistas do comportamento, né? Aí posso contar uma fofoca? Conta lá. Aí, uma colega nossa, que a gente não se dava muito bem na instituição que a gente trabalhava, o Márcio lembra dessa história. Ela virou para a gente e falou assim, esse livro de vocês não vão ganhar nada com ele, não. Vai ter muito xerox. Xerox vai acabar correndo com vocês, não se empolguem, não. E tal, bababá. E aí, Márcio, de fato, dinheiro é bom, todo mundo gosta, né? Mas a gente falou, não, mas beleza, só a gente ter, vai ser um orgulho danado de ter um material aí de análise do comportamento com o nosso nome, que vai ajudar aí a divulgação da análise do comportamento, ensino da análise do comportamento. E, felizmente, a gente não ficou milionário, tá, gente? Nada disso, não é assim que funciona, tá? Publicar no país. Mas, enfim, o livro, ele trouxe um rendimento financeiro para a gente interessante. Mas eu quis contar essa fofoca aí para quem quiser pensar, chupa! Mas, enfim, não é muito educado eu falar esse tipo de coisa, mas era uma pessoa que a gente não gostava muito. Mas vai, Márcio, continua. Para não falar que foi só maravilhas, deu tudo certo, né? Tinha gente torcendo contra também, acho que todo empreendimento. Mas a gente foi em frente, acho que 3 meses a gente recebeu o aceite, aí nós fizemos uma versão final do livro, mandamos para a Artmed, e eu acho que ficou uns 9 meses, Guto, por aí, só para poder fazer uma analogia de parto, né? Mas ficou 9 meses sendo revisado. Por quê? Uma equipe grande da Artmed fez a revisão, refez todas as figuras, né, com a qualidade mais apropriada, fizeram uma revisão de português do livro inteiro. Aí o livro veio para a gente com essa versão chamada boneca do livro, né? Uhum. Aí muitas coisas que corrigiram como erro de português, na verdade era termo técnico, a gente teve que desfazer a alteração, mas isso é normal no processo editorial, e reenviamos, e eu acho que mais uns 3 meses chegou para nós, tá ali do lado esquerdo do Guto lá, né, tá a primeira edição, chegou para nós o livro prontinho para imprimir, aliás, já impresso, e com a data de 2007, mas ele era modelo 2007, mas lançado em 2006, a gente pediu para a Artmed antecipar para lançar na BPMC de 2006, se não me engano. Uhum. E era em setembro, outubro, já no finalzinho do ano. Em Brasília, no Hotel Nacional. Eu lembro do lançamento. Exatamente, calhou de ser aqui em Brasília, no Hotel Nacional. E a partir de então, a primeira versão ficou, a primeira edição, na verdade, né? Eu acho que ficou 10 anos vendendo, até que a Artmed entrou em contato com a gente, perguntando se a gente tinha interesse de fazer uma segunda edição.
que, aliás, já aproveito aqui, a gente vai fazer uma segunda live depois, né, Guto, para falar o que mudou na segunda edição. Uhum. Mas já antecipando um pouquinho, a gente aceitou fazer essa segunda edição com várias reformas, é um livro novo praticamente, e que saiu agora em 2019, né? Mas e só, já falando da segunda, antes de falar da segunda edição, mas nesse período, quem já escreveu algum artigo, alguma coisa, enfim, você vai ver que sempre vão passar erros. E essa primeira edição, muita gente que utilizava, nossos colegas que utilizavam o livro, falavam, tem um errinho aqui nessa figura, tal conceito aqui podia, né, tá meio confuso, não sei o quê, bababá. Então, além da própria Artimed nos procurar para fazer uma segunda edição, a gente já tinha algumas coisas que a gente gostaria de melhorar no livro, né, aperfeiçoar, tanto das vezes que a gente utilizou, quanto os feedbacks que a gente recebia dos nossos colegas, né? Enfim, a gente não gosta de escrever coisa errada, né? Nem eu, nem Márcio menos ainda do que eu. Então, tinha algumas coisas que a gente olhava assim, pô, isso aqui passou, cacete, e aí vamos tentar melhorar e tal, e arrumar. Só uma curiosidade, depois que a gente publicou o livro, eu nunca mais dei uma disciplina que utilizasse o livro. Né? Fora o curso que a gente deu aqui para Artimed, curso online, é óbvio que já dei algumas palestras, mini cursos sobre princípios da análise do comportamento aplicada à clínica, mas assumir uma disciplina que discuta esse tema, né? Eu nunca mais dei, uma coisa bem curiosa. Eu também acho que não, que a gente ficou mais com disciplinas, a gente acabou se envolvendo mais com disciplinas de orientação também, né? Uhum. E o Guto com muitas disciplinas de clínica. Sim. Mas foi só destacar, eu acho que, como havia comentado, isso é uma parte importante mesmo da qualidade do livro, foi que ele foi testado com o público-alvo dele. Eu acho que poucos livros têm, didáticos, sobretudo, têm essa oportunidade, né? Nós éramos os autores dando aula de uma disciplina que usava o material e numa disciplina que permitia muita interação e muita dúvida, porque não era a disciplina que a gente ia lá e falava sobre o conteúdo 2 horas. Era uma disciplina em que 2 horas por semana a gente recebia um aluno atrás do outro, fazendo perguntas, explica melhor o que é dessensibilização, como é que funciona o reforçamento, ali não entendi, ficou dúvida aqui. A parte de laboratório também, cada aluno fazia separadamente a parte de laboratório, né? E aí mesmo, ia já com o livro pronto, a apostila pronta, né? Uhum. A gente ainda foi dando uma refinada. Então, os exemplos, né? Alguém falou mais cedo aí dos exemplos brasileiros, os exemplos a gente foi tentando colocar coisas do dia a dia. E esse foi, na verdade, quando a gente publicou, a gente ficou com um certo temor, também conhecido como medinho, uhum. Que era o seguinte, nós focamos na linguagem didática, nós focamos no público-alvo, que é aquele aluno que está entrando no curso de psicologia, né? E a gente ficou pensando, o que será que os nossos pares e os nossos professores que leem o Catânia de trás para frente, leem o GEAB no café da manhã, o que será que eles vão achar? A gente ficou, será que a gente, ao tentar ser didático, ao trazer exemplos lá com Homer Simpson, né? Uhum. Que tanto eu como o Guto somos fãs ali incondicionais daquele desenho, será que ao trazer essa linguagem mais didática, será que a gente não cometeu o que a gente achava que era um erro lá no Baldwin, né, que era muito do cotidiano, mas perdia um pouco na precisão conceitual, né? E por um tempo a gente ficou com esse receio, mas assim, um ou outro comentário, no geral, houve uma aceitação também muito boa dos acadêmicos, tanto que os professores, né, começaram a indicar o livro nos planos de ensino, usar o livro nas suas disciplinas. Deixa eu só fazer um adendo a isso aí, Márcio. Diga, eu vou aqui nas mensagens. Na realidade, quem já passou pelo meio acadêmico, já teve seu orientador de mestrado, doutorado ou de iniciação científica, é muito louco, a gente parece que está sempre escrevendo para eles, né? E a gente tem a avaliação deles, ela acaba adquirindo um papel muito importante na determinação do que a gente escreve, de como é que a gente se sente escrevendo e coisas do gênero. Então,
o Márcio falou isso de uma maneira sutil, mas, de fato, a gente morria de medo da reação deles torcendo o nariz quando fossem ler o nosso texto, né? E aí teve um dia que a gente comemorou bastante, assim, nem foi com cerveja nem nada, né, Márcio? Que o livro ele foi indicado para aquelas pessoas que queriam se preparar para se candidatar ao mestrado da Universidade de Brasília. Então, isso foi um motivo de reconhecimento muito grande para a gente. A gente ficou muito satisfeito com, poxa, se eles estão recomendando a leitura do nosso livro para se preparar para entrar no mestrado da Universidade de Brasília, então isso foi um motivo de muito orgulho. Então, foi uma evidência para a gente de que, poxa, não, acho que eles não torceram tanto o nariz assim, né? Eu acho que, de certa maneira, a gente atingiu esse critério aí de pessoas que eram extremamente exigentes, que foram nossos orientadores aí ao longo da nossa história. Nossas orientadoras, né, Márcio? Mais especificamente. Exatamente, exatamente. E teve uma aceitação boa. O livro também é indicado para programas de especialização, né, que nem sempre recebem só psicólogos, ou tem psicólogos que não tiveram uma formação mais sólida em análise de comportamento, então é bastante utilizado em cursos de formação. Geralmente as especializações em cursos de análise de comportamento, geralmente tem um primeiro módulo, que chama princípios básicos de aprendizagem, ou algo similar, e o pessoal usa o livro também nessas especializações, né? Eu queria aproveitar para agradecer aos estudantes dessas disciplinas que modelaram o nosso comportamento e também aos tutores, né, que nos ajudaram naquele período, né? Eles foram muito importantes, porque muitas vezes a dúvida do estudante, da estudante, não chegava na gente. Ela chegava no tutor. E aí o tutor, né, tivemos tutores bem interessantes, né, o Tiago Cardoso, né, Márcio Lucas, Márcio vai lembrar de alguns aí, né, a Nina e tal, que chegavam, olha, Guto, não tá bacana, né? Isso aqui o pessoal está reclamando, está com dificuldade de entender. Então, esse diálogo com os tutores também nos ajudou muito. E alguns desses tutores viraram analistas do comportamento ou doutores com publicações importantes na área. O Calil, por exemplo, não sei se ele chegou a ser nosso tutor, né? Mas ele foi aluno nosso, né? E, enfim, Márcio, vou deixar você falar dele, mas que trabalhou mais com o Márcio, mas, enfim, que tiveram uma carreira bacana, muito brilhante, brilhante depois de terem sido nossos alunos e utilizado o livro, né, na sua formação. A gente não vai lembrar, mas só para citar, né, o Calil e o Lucas fizeram um doutorado, hoje são doutores em análise de comportamento, tem artigos publicados no GEAB, né, no Journal of the Experimental Analysis of Behavior. O nível dos tutores era tão grande, para vocês terem ideia, que uma das tutoras hoje é a nossa chefe, ela nossa coordenadora no programa de mestrado, né, que é a Marina Kozlov. Na época, acho que ela estava fazendo mestrado na UNB, se não me engano. Tinha aquele Thiago também, que virou doutor, Caligari. Também. Né? Virou doutor em análise de comportamento. Então, um envolvimento muito grande dos tutores o jeito analítico comportamental, né, de ensinar, muito interessante, envolve uma equipe muito boa, forma muito bem, forma o tutor para ser professor, forma o professor para ser um produtor de conhecimento, de material didático, né? Só que as dificuldades de implementação, o Orlando até comentou aqui, né, que é difícil, às vezes, implementar em faculdades, tem uma série de mudanças administrativas que são necessárias para você poder implementar, mas é uma experiência educacional fantástica, né, para onde a educação poderia caminhar. O Vitor aqui, não, sorteio de outros livros, os livros digitais aqui, Vitor. Eu acho, a gente tem um delayzinho em relação ao que aparece lá no YouTube. Eu vou colocar aqui, pessoal, um link. Aliás, por enquanto não, o sorteio. Enquanto vocês vão formulando perguntas aqui no chat, eu vou só mostrar uns slides da capa original, um souvenir assim, do livro, a capa original, e alguns slides que a gente comentou, que a gente usou como base para fazer o livro. Enquanto eu mostro aqui, vocês podem começar a fazer perguntas aqui no chat. Outra coisa interessante desse livro que
quando a gente ia para congresso, né, Márcio, as pessoas começavam, assistiam nossos mini cursos e palestras e simpósios, elas pediam para tirar foto e cópia autografada, e é uma coisa assim, a gente sempre fez com muito carinho e tal, mas é uma coisa muito estranha para nós que somos professores universitários, né? Enfim, e é uma coisa engraçada que acontecia e foi muito surpreendente para a gente, né? As pessoas, é muito comum elas terem uma imagem muito diferente de como é que ela era. Assim, você que é Medeiros? Né? Então tinha uma imagem, né, bem diferente do que a gente era de fato, e aí tinha toda essa história de tirar foto e dar autógrafo do livro e tal, como se a gente fosse alguma coisa de especial, e claro que não, nós fazemos o nosso trabalho, né, dando aula, e enfim, tivemos oportunidade de conseguir escrever esse material aí. Né? Quer falar alguma coisa sobre isso, Márcio? Não, só uma curiosidade, como na época eu cheguei a publicar bastante com o professor João Cláudio Todorov, que é uma figura super conhecida, né? E já nos seus cabelos brancos e tal, o pessoal acho que meio que fez uma associação. Eu já tive que mostrar minha identidade uma vez que não acreditaram que eu era eu, né? Que eu era o autor do livro. Não, mas você é tão novo. Hoje eu acho que não tem mais esse problema, que já tá, a barba branca já está aparecendo para todo lado aqui. E outra coisa vamos dar uma... é que pensavam que a gente era um só, né? Que era Moreira e Medeiros, era uma única pessoa. Tipo também. Tipo a Sandy Júnior, aquela cantora, né? Sim. E até uma aluna minha esse semestre colocou no trabalho, né? Orientador, Carlos Augusto de Medeiros Moreira. Então, volta e meia, essas coisas ainda acontecem, essa confusão. Então, aqui só uma lembrança, né? O livro já está na sua segunda edição, que a gente vai fazer uma próxima live comentando sobre essa segunda edição. Para quem quiser acompanhar o livro em áudio e vídeo, ArtMed, vocês entrarem lá na artmed360.com.br. A gente tem um curso lá, ministrado por mim, pelo Guto, né, com videoaulas sobre o livro, baseado nessa segunda edição. E aqui, o que eu estava comentando para vocês, essa capa da esquerda aqui, né, essa mais branca, essa foi a capa, foi a que a gente mandou, na época, mandou em CD, né, a gente gerou um PDF do livro, mandou um CD do livro para a ArtMed, com versão PDF e Word, e essa foi a capa. A gente se esforçou tanto para a capa, mas hoje, olhando bem assim, ela não estava tão boa, não. Na época parecia que era melhor. Mas só para o pessoal ter uma ideia. A gente não sabia também que a ArtMed tem uma equipe de designers só para fazer as capas, né? Só um detalhe. A capa, ela parece muito com a capa do DVD do Lost. Acho que isso ajudou um pouco na época também. Então, Lost era uma série, né, que era muito famosa na época, que tinha manipulações comportamentais, né, em alguns episódios e tal. E aí o pessoal fez essa associação da capa do Lost, né, com a capa do livro. Lost estava bombando na época. Aqui um exemplo do texto que foi, né? Aqui é a primeira página. Se vocês forem publicar hoje, não precisa nada disso, formatar. É um texto cru, mas como a gente não tinha muita experiência, a gente fez tudo bonitinho, formatadinho, acabou que ajudou um pouco na edição. Essa figura aqui foi o jeito que a gente pensou as figuras, né? E aqui é como a capa ficou, a primeira capa, a introdução do capítulo de Reflexo Inato. Aqui, só para ter uma ideia, para fazer as figuras do capítulo 1, a gente saiu buscando na internet, como a gente não desenha, né, e a gente queria ilustrar, então a gente saiu pegando um monte de figurinhas diferentes na internet para tentar montar as figuras que aparecem no livro, né? Por exemplo, para fazer ali a lei do reflexo de intensidade e magnitude, a gente tem que achar o menininho, aí sair apagando umas gotinhas de suor dele aqui em algum momento para simular que teve mais ou menos suor, e assim foi no livro todo. E a ArtMed aproveitou esse material, mas fez com uma coisa mais profissional depois. E esse aqui é um slide, são algumas pranchas dos slides que a gente tinha como o material base, que a gente foi usando depois para montar a apostila e que virou o livro, né?
Então, a gente tinha os tópicos que a gente queria falar já estavam mais ou menos desenvolvidos, né? Aqui, os exemplos, como é que começaram a nascer os exemplos, a gente começou com fobias, aí pegou alguns mais comuns. Essas figuras aqui, algumas delas aparecem nos livros, aqui esse diagrama, ele é algo parecido com o que está lá no livro, mas eram slides que a gente usava em sala de aula, né? Que estava usando como material de apoio nas disciplinas. Aqui, isso aqui também virou uma outra figura lá no livro, vocês devem lembrar, do cachorrinho, né? Para ensinar o condicionamento pavloviano. E essa daqui acabou indo na íntegra, ela foi exatamente desse jeito para o livro, uma figura que acabou sendo bem utilizada lá na apostila. Aqui um exemplo que a gente... acho que um trabalho importante foi que a gente foi listando os tópicos para não deixar nenhum conteúdo de fora e também não perder a sequência. Os slides ajudaram bastante nisso. Aqui a gente vai para o sorteio. Agora vamos dar uma olhada nas perguntas que vocês estão mandando e depois a gente vai para os sorteios. Quer comentar mais alguma coisa, Guto? Não, só um ponto importante que o PSI também ajudou é porque o conteúdo tem que ser acumulativo e sequencial. Então, o desempenho que ele vai ter numa próxima prova tem que depender daquilo que ele passou nas etapas anteriores. Então, isso ajudou bastante a gente a organizar o conteúdo de uma maneira lógica. Porque vocês vão ver que uma grande dificuldade quando vocês vão escrever um texto, anos depois eu tentei escrever um livro-texto sobre comportamento verbal com o Lucas Ferraz Córdova, e a gente acabou não indo tão para frente esse projeto, e é muito difícil você apresentar numa sequência, o que vem agora, né? O que tem que vir primeiro, qual conceito tem que vir primeiro. Então, é uma dificuldade que a gente enfrenta. Então, já ter tido que organizar essa lista de conteúdos para o PSI já ajudou a gente a organizar a apresentação dos conteúdos no livro, o que deve ter contribuído para ele ser didático também. Lucas fez uma pergunta aqui sobre supressão condicionada, mas eu acho que as perguntas aqui vão mais no sentido da confecção do livro, Lucas. Depois a gente pode falar mais sobre conteúdos de análise do comportamento, mas vamos ver se tem alguma pergunta da edição da história mesmo. A ideia é não ser uma discussão aqui sobre análise do comportamento. Vamos ver aqui a Sandra. Qual foi a maior motivação de vocês para escrever o livro sobre análise do comportamento? Quer falar, Guto? A maior motivação foi ter um material confiável que apresentasse os conceitos de uma maneira precisa, mas que apresentasse de uma maneira didática. A ideia, na realidade, a motivação quero ter um livro para usar. É isso. Um texto que eu passe para os estudantes que eles leiam. Então, um grande desafio para quem dá aula em faculdade é que os estudantes leiam o texto antes da aula. Isso é um grande desafio. Então, uma motivação muito grande, pelo menos da minha, fora toda a parte do PSI, que a gente já contou a história, mas no meu caso, para escrever esse livro foi que nem, né, o meu canal no YouTube, né, quem tiver interesse aí, joga no YouTube Carlos Augusto Medeiros, eu gravei vários vídeos sobre comportamento verbal. A ideia é que os estudantes assistam esses vídeos para chegar para a minha aula, para chegar preparado com background para a minha aula, para poder debater comigo, ou tirar suas dúvidas com os tutores no PSI ou fazer as provas. Então, ter um material que a gente pudesse usar. Eu não sei em que ponto da minha formação, não sei se ainda aluno, não sei se porque eu como aluno, quando era aluno de psicologia, eu ajudava na automação de softwares de aprendizagem, então, aprendendo sempre a fazer coisas muito estruturadas, eu comecei muito cedo, acho que mesmo antes da aula, preocupar com produção de material didático. Eu lembro nas primeiras aulas que eu comecei a dar, eu chegava lá com umas listas de perguntas e respostas já para me guiar durante a aula. Eu sempre gostei de melhorar alguma coisa, assim, de dar ferramentas, inclusive, para as outras pessoas trabalharem. Eu não conseguia achar, estava tentando achar esses dias,
antes mesmo de vir para Brasília, de começar o mestrado, eu tinha 3 capítulos sobre um livro que seria sobre análise do comportamento, porque eu não achava didático aquilo que eu estava usando no primeiro semestre, lá no começo do mestrado, como professor nas disciplinas. Eu lembro que um dos capítulos era as dimensões do comportamento, uma coisa assim. Muito ruim, não vale a pena, é só perspectiva histórica, mas já tinha essa preocupação de produzir material didático. Se vocês olharem aqui também no meu canal no YouTube, que, aliás, já agradeço aí os mais de 5.300, 5.200 inscritos que estão aqui no canal, e lembrando, se vocês estão gostando da live, clica aí no joinha, isso ajuda a divulgar o trabalho, clique no botão inscrever-se aí também, para vocês acompanharem as novidades, né? Lá no início do canal, eu brinco que eu sou youtuber muito antes disso virar moda, né? Que eu comecei a publicar vídeo de ratinho, vídeo didático, explicando esquemas de reforçamento, já numa época em que o YouTube não era tão divulgado, tão famoso. Então, eu tenho essa vibe didática já há bastante tempo. Eu acho que escrever o livro foi uma continuação desse trabalho. Casou de estar num lugar apropriado, com o colega apropriado também, né? Embora eu e o Guto, a gente consiga discordar assim, de 102% das coisas, mas a gente trabalha bem juntos. Eu acho que uma parte importante do livro ficar bom é de que a gente discute muito, né? A gente vou usar uma metáfora, a gente briga por cada linha desse livro, a gente publicou outras coisas juntos, tem publicado, então a gente discute até chegar num consenso, porque a gente diverge, a gente questiona muito o que o outro pensa, né, ou como explica um conceito. Eu acho que isso ajudou também bastante. Mas ficando na parte didática, acho que eu gosto muito de produzir material didático, tem outros materiais além do livro, foi uma sequência natural. Deixa eu ver aqui, tinha pergunta do Matheus. Matheus, quais foram as maiores dificuldades do processo de formulação e publicação do livro? Bem, eu vou começar por essa daí. Vai. A maior dificuldade, Matheus, é porque na época eu dava 50 horas de aula. Então, a dificuldade era a questão do tempo, né? A gente arrumar um tempo para escrever, fora todas as atividades que a gente fazia, por sorte ou não, mas na época a minha clínica aqui em Brasília ainda estava começando, porque eu tinha chegado recente de BH. Então, mas a falta de tempo foi um fator limitante. E também esse desafio, né, de você conseguir escrever um material que fosse didático, que remetesse a experimentos, mas que também remetesse à vida diária e não pecasse na precisão dos conceitos. Então, na minha leitura, essas foram as maiores dificuldades. Para mim foi um pouco diferente, Matheus. Acho que o Guto já tinha mais experiência para escrever, eu não tinha nem tanto conteúdo assim, eu estava terminando o mestrado, então eu estava começando a entender as coisas melhor, né? Então, para mim, uma dificuldade era escrever, era produzir. Né? Na época, eu ficava o dia inteiro na faculdade, então eu ficava à tarde, não tinha aula, aproveitava para escrever, e aí eu fazia muita ilustração também do livro, mas uma dificuldade para mim era escrever, era formular. Hoje, né, se vocês me convidarem para uma live de 5 minutos ou de 5 horas, daqui amanhã de manhã, eu estou preparado para falar sobre análise do comportamento. Então, uma bagagem boa, o Guto já tinha essa bagagem. Então, para mim, a maior dificuldade foi produzir mesmo o texto. Eu sabia dos conteúdos que tinham que colocar, a gente tinha a sequência, tinha os slides, mas na hora de escrever, definir, eu tive que pesquisar, fazer listinhas de conceito, coisas assim. Tive que estudar bastante para escrever. E, de fato, o Márcio, ele é muito mais perfeccionista do que eu. Então, isso deve ter sido uma coisa que atrapalhou bastante na escrita do Márcio, né? Então, obviamente, na medida que ele foi se aperfeiçoando, ele conseguiu atingir os próprios critérios autoexigentes dele, né? Enfim, e que gera um trabalho sempre de muita qualidade, né? Eu, de fato, eu sou bem mais velho que o Márcio, então eu tinha um pouco mais de experiência e tal, mas a facilidade que eu tenho para escrever é justamente porque eu não
eu não me cobro tanto quanto o Márcio se cobra. E aí acho que os nossos embates, e isso vai ficar bem mais claro na aula da segunda edição, né, que foi um processo que a gente discordava, mas a gente desenvolveu uma maneira muito interessante de resolver as nossas divergências, né, acho que até o modelo de trabalho em equipe que a gente desenvolveu, mas uma coisa que me ajudou é não estar muito preocupado com erro. E aí o Márcio falou, não, Guto, mas calma lá, não, peraí, vamos ler isso aqui, porque talvez aí, né, isso foi muito bom, porque isso acabou gerando esse material que, ao mesmo tempo, ele era leve, mas ele tinha um rigor conceitual, uma tentativa de evitar os erros. Lucionelli perguntando, a gente lançou, Lucionelli, a segunda edição, lançou agora em 2019, a gente vai fazer uma live sobre ela depois. Eu acho que para daqui 10 anos, aí a gente pode pensar numa segunda. Eu tenho escrito outros livros que são, vou chamar aqui de spin-offs, né, do Princípios Básicos de Análise do Comportamento. Então eu lancei um livro que é só sobre reforçamento, com artigos do Java. Então tenho continuado com outros livros. Eu e o Guto, a gente tá começando a lançar artigos e textos de capítulo de livro juntos também. A gente fez um super legal junto com o Lucas Córdova sobre comportamento verbal. Deve sair, se der tudo certo, pela coleção lá da BPMC, né? Mas mais para frente. Deixa eu ver aqui. Eu sempre dei uma ideia para o Márcio, mas ele sempre foi meio refratário a essa ideia, era a gente falar dos princípios, não dos básicos, né? De falar de outros conceitos de análise do comportamento, mas a gente nunca chegou num consenso em relação a esse empreendimento, né? E sempre pedem para a gente, né? Não mais uma nova edição, mas, poxa, por que vocês não fazem princípios, não os básicos, né? Os princípios avançados e tal. Mas aí a única vez que eu consegui convencer o Márcio a gente pensar nessa ideia, a gente não chegou a um acordo quais seriam os temas do livro, porque realmente não... o que se tem de princípios básicos, há uma certa clareza, mas os princípios não básicos, já denominar já é difícil, né? Os princípios avançados, a gente não chegou num consenso acerca do que seria, né? Mas seria um texto que englobaria comportamento verbal, comportamento governado por regras, classes de equivalência, ou até a teoria dos quadros relacionais, enfim, temas que não foram contemplados no livro, né? A Carla perguntando qual foi a maior dificuldade na segunda edição. Essa a gente vai deixar para a próxima live, Carla, mas assim, respondendo rapidamente, foi tudo, o livro foi praticamente reescrito, porque eu e o Guto aprimoramos muito a nossa forma de falar sobre os conceitos ao longo dos anos, a gente continuou estudando, então a gente teve uma dificuldade de restringir o que ia escrever e uma tentativa de deixar o texto mais claro possível, ainda mais claro, mas com uma dificuldade extra, sem perder a didaticidade da primeira edição, né? Acho que foi essa o maior desafio. E aumentar o rigor conceitual. A gente se preocupou muito em aumentar o rigor conceitual, mais ainda do que no primeiro, então foi uma escrita bem mais pesada, e quem já teve a oportunidade de editar, vê que é mais difícil editar do que elaborar, e essa edição, ela nos deu um trabalho considerável, sem dúvida alguma. Thales perguntando quanto tempo, em média, a gente usou para escrever cada capítulo. Thales, eu não faço ideia, a gente foi escrevendo enquanto trabalhava, não sei, acho que a gente não chegou a parar para escrever. O que eu posso dar de detalhe é que a gente gastou 2 anos para fazer a segunda edição, reunindo de cada 15 dias, 4 horas por dia. É demorado. Os capítulos demoraram muito mais do que o primeiro, isso eu posso contar. E teve capítulo, eu vou confessar, teve capítulo da primeira edição que eu escrevi em horas, né? Agora, aperfeiçoá-lo levou muito mais tempo, né? Então, ao mesmo tempo, deve ter tido capítulo que demorou meses para ser escrito. Então, há uma variação, né? Porque
tem temas que já estão muito mais na cabeça, né? Então, mas, por exemplo, o capítulo de esquemas de reforçamento, que a gente fala de todos os tipos de esquema, e aí no capítulo ainda tem os esquemas compostos, ainda fala de lei da igualação, fala de autocontrole da teoria do Racklin. E foi um capítulo que deu muito mais trabalho, levou muito mais tempo. Então, vai ter o Márcio para escrever os de condicionamento respondente, de comportamento reflexo, ele foi ler coisa do Rescola, né? Então, isso acaba deu um trabalho bem maior. Márcio, eu acho que a gente já podia se despedindo, né? O que você acha? Tá, vamos então aqui a última pergunta. Não sei se cabe aqui, mas qual foi a virada de vocês enquanto autores da primeira para a segunda edição? Não sei se eu entendi a pergunta, Giovanni, mas de mudança, assim, a gente 10 anos depois, nós nos tornamos analistas do comportamento verbalmente mais competentes na área do que éramos 10 anos atrás. A gente sabia explicar melhor e a gente conhecia mais, tem mais conteúdo, né? Acho que fez uma grande diferença. Outra coisa importante nisso que o Márcio está falando é que alguns conceitos a gente tinha uma visão um pouco mais simplista, né? E na medida que aumentou a bagagem de análise do comportamento, a gente começou a ver viu algumas complexidades que a gente... eu era recém-doutor, o Márcio estava fazendo doutorado ainda, a gente ainda não enxergava, né? E a partir do momento que a gente continuou nosso diálogo com a comunidade verbal da análise do comportamento, foi lendo mais, não pode definir reforço assim. Porque tem tais e tais e tais desdobramentos. Comportamento não pode ser a mesma coisa que contingência. Então, o que a gente chamava de reforçamento arbitrário versus natural, não é só isso, né? Então, a gente acabou... uma virada importante, não sei se a gente pode chamar de virada, mas foi essa. Se der alguma coisa errada aqui, eu vou pedir desculpa, porque eu vou operar várias coisas ao mesmo tempo, que eu nunca fiz aqui para fazer esse sorteio. Eu coloquei, está fixado no topo do chat, um link para um formulário para vocês se inscreverem para os sorteios. Tá? Deixa eu te interromper, cara, porque eu vou ter que sair 9 horas, não vai ter jeito. Tá. Então, deixa eu só falar das coisas, dos sorteios que a gente vai fazer na Pragmática, e depois você continua com eles e faz o seu sorteio. O que você acha? Tá, deixa eu colocar aqui e a gente faz o sorteio. Você fala o quê? São quantas pessoas? Eu não vou fazer sorteio agora. Então, o sorteio vai ser feito depois, entendeu? Então, acho que é mais fácil só mostrar e tal, fazer essa divulgação, depois eu saio e você continua. Pode ser? Bom. Pode ser. Vou colocar aqui na tela para você. Então, a gente vai ter um curso, né? Se eu não me engano, vai ser dia 10/4, né? No sábado, das 9 às 12 da manhã. É um curso sobre Excel para psicólogos, principalmente para gerenciar consultórios. Então, a gente vai sortear. Para se inscrever, vocês vão ter que ver lá as normas no nosso Instagram, na Pragmática Psicoterapia e Cursos. Então, estou convidando a todos a seguirem a gente lá e ver as normas do sorteio. Passa para o próximo, por favor, Márcio. A gente também vai fazer uma supervisão, o sorteio de uma supervisão com a diretora, a Patrícia Demoli. É uma supervisão em PCP, que é o modelo de psicoterapia que eu criei, que é a psicoterapia comportamental pragmática. Então, também vai ter essas regras lá no Instagram, no nosso Pragmática Psicoterapia e Cursos. E passa para o próximo, só por favor. E aqui só divulgando a clínica, né, Pragmática Psicoterapia e Cursos. A gente já realizou vários cursos sobre análise do comportamento aplicada à clínica e psicoterapia comportamental pragmática. Então, quem tiver interesse aí, é só seguir a gente, tá aí o telefone de contato, tá bom? Também tem lá no Instagram esse telefone, quem quiser, certo? Pode passar, acabou, Márcio. Então, quer falar alguma coisa antes de eu me despedir, Márcio, comigo aqui? Não, pode despedir, aí eu fico com o pessoal para sortear os livros e as matrículas do curso do Aula em 4. Então, eu só queria agradecer a presença de todo mundo que apareceu aí para bater esse papo com a gente, com as perguntas. Agradecer ao Márcio, que teve essa ideia bacana. Foi ótimo conversar com você aqui de novo, Márcio. Espero que a gente possa conversar
presencialmente em breve. A gente foi vacinado a primeira dose, né, Márcio? A gente possa interagir em breve, tomar nossa cerveja, ouvir nosso rock and roll e tocar nosso violão. Galera, um grande abraço e que a força esteja com vocês. Márcio, Um abraço. valeu. Até mais, Guto. Bom, já tem bastante, muitas pessoas inscritas aqui. Nós vamos sortear, fazer 2 sorteios aqui. A gente vai sortear 2 livros publicados pela editora do Instituto Alden 4. Na verdade, vou sortear 2 tickets. Vocês podem escolher entre um desses livros aqui, os sorteados. Na hora que vocês entrarem no link lá, você pode escolher qual livro. Mas um deles é Análise do Comportamento Aplicado ao Reforçamento, que é um livro só sobre reforçamento, com textos, com descrições do artigos do Journal of Applied Behavior Analysis. O Skinner vai ao cinema, né, organizado pela Ana Karine e pela Michela, que já é um clássico na análise do comportamento. E o livro Uma História de Aprendizagem Operante, escrito por mim e pelo Lucas, que foi tutor, naquela época lá que a gente estava fazendo o sistema personalizado de ensino, que a gente gravou vários vídeos com o mesmo ratinho no laboratório, e nesse livro a gente conta a história do ratinho aprendendo todas as atividades, o mesmo ratinho aprendendo todas as atividades do laboratório, modelagem, esquemas, discriminação, encadeamento de respostas. Eu vou... e depois, nós vamos sortear também 2 matrículas para cursos disponíveis no site do Instituto Alden 4, né, que são vários cursos sobre análise do comportamento, sobre conceitos diversos. Cursos que você pode acessar, começar e terminar, são autotutoriais com videoaulas minhas lá, e com certificado, tá? Então, deixa eu ver aqui como eu vou fazer esse sorteio. Ó, a Jaqueline está aqui, legal. Então, vou mandar para os sorteados o link para vocês acessarem o cupom de desconto para os cursos e o link para baixar o livro pelo Google Play, tá? Na hora lá vocês podem escolher o livro que vocês acharem mais interessante dentro dos que estiverem disponíveis. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui para esse bate-papo, muito legal, muito obrigado por todos os elogios de vocês, pelas perguntas, muito obrigado por serem leitores do livro, né? A gente sempre recebe feedback, a gente sempre fica muito feliz em saber que vocês gostam do livro, o livro tem ajudado muita gente a gostar, a entender a análise do comportamento, né, nos mais diversos cursos aí pelo país, e fica aqui o convite para amanhã, quinta-feira, eu vou fazer às 19h30 aqui pelo canal, também o lançamento de um outro livro com uma ex-aluna minha, um livro sobre cuidados para melhorar a qualidade de vida de pais com autistas. Vocês podem entrar no site do Instituto Alden 4 ou no meu Instagram, tem lá o link para participar. E em breve a gente vai anunciar aqui também, eu e o Guto, uma live sobre a segunda edição do livro, o que teve de diferente. Tá joia? Um abraço para vocês, boa noite, se cuidem, né, e boa semana, bom trabalho, até mais.